Fala galera, Luiz Martins falando aqui para mais um episódio de One Kilo Podcast sobre treinamento, atividade física e performance. Tô aqui com o Dani e tô aqui com o Montezuma. Isso aí, pessoal. Estamos aqui. Boa tarde não, né? Porque a gente nunca sabe que horas que vai no ar, quem vai assistir que horas. Mas estamos aqui com o Dr. Gabriel Montezuma. Ele é, corrija-me se eu estiver errado. Imperador. Médico nefrologista, mestre em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina, editor associado do Jornal Brasileiro de Nefrologia e fundador do Nefro Papers, correto? Isso aí, muito bom. Gabriel, faz a muito pesquisa. obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite e agradeço a presença. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar participando de eventos, podcasts, né? De momentos onde a gente pode compartilhar um pouco de conhecimento para poder o público entender como se cuidar, né? Pensando em saúde como um todo, né? Então, agradeço bastante o convite. Como de costume, eu sempre começo os programas dos convidados com uma frase. E a frase que eu trouxe hoje foi: no silêncio do seu corpo tem 2 órgãos filtrando tudo que você escolhe. E eles cobram caro quando são ignorados. Primeiro, para começar aqui, para abrir, para as pessoas entenderem, médico nefrologista, especialista em rins, Exatamente. correto? O que os rins têm a ver com desempenho físico? Por que a gente resolveu trazer isso aqui? Então, eu queria que você trouxesse isso um pouco para nós. Primeiro, né, é importante a gente lembrar o que os rins fazem, né? Então, os rins são órgãos muito importantes, né, essenciais para a nossa vida. E eles são responsáveis por manter a nossa homeostase, é o nome científico, né? Que é manter o bom funcionamento do corpo. Então, se você tem um excesso ou uma falta de água, um excesso ou uma falta de eletrólitos, como sódio, como potássio, como magnésio, como cálcio, ele é o órgão responsável por fazer essa regulação. Se eu tenho excesso, ele joga fora. Se eu tenho falta, ele retém, através de vários mecanismos, né, incluindo vários hormônios. Sim. Então, ele é um órgão extremamente importante para a nossa vida, né? E em momentos de exercício, ainda mais. Quando a gente está fazendo exercício físico, né, a gente está submetendo, principalmente dependendo do exercício, o nosso corpo a estresse. Nesse momento, a gente está perdendo água, por exemplo. Sim. E se a gente não tem um órgão que ajuda a economizar água, a gente acaba desidratando muito mais fácil e, com isso, podendo tanto perder performance como ficando com pressão baixa e tendo um problema de saúde. Então, nesse momento, o rim vai lá, pera aí, você tá já gastando muito energia, tá perdendo muita água, vou ter que economizar. Porque a gente, às vezes, passa horas sem fazer esse xixi no momento ali de exercício, Sim. né? Então, é extremamente importante, né? E vocês sabem melhor do que eu, se você perde água durante o exercício, você tem um risco de perder performance e até ter um problema de saúde, ter que ir para o hospital se você faz um exercício ali despreparado, sem ali uns cuidados, que é um pouco do que a gente vai comentar. Muito legal. Então, a gente consegue meio que colocar as pessoas no mesmo ritmo que a gente, pra gente poder começar a entrar e aí, no assunto. E pensando em desempenho físico, pensando em mitos, verdades, uma coisa que a gente ouve muito é em relação ao excesso de proteína, o impacto do excesso de proteína nos rins. Dietas hiperproteicas, se existe sim essa possibilidade de exageros, tem fundamento isso? É um mito, é uma verdade? O que não, você não tá tomando muito whey, não tá comendo muita proteína. O que você... A gente tem que separar, quando fala de excesso de proteína, o paciente que não tem doença nenhuma do paciente que é já um paciente com doença renal. Sim. Conhecido ou não, né? Que o problema é que às vezes a gente não sabe que já tem uma doença renal. Quando eu tenho uma doença renal, o excesso de proteína, ele faz com que o rim fique sobrecarregado. Qualquer tipo de doença renal que você tenha, ou alguns tipos específicos? A gente fala doença renal em geral, mas é doença renal crônica, que é quando o rim não filtra direito. Tá. Então, se meu rim já tem algum comprometimento de filtração, ou se ele já tem uma perda de proteína, porque ele tem, a gente chama de feridas, né? Mas uma doença glomerular, que é o nome específico, a gente tem já um rim que não consegue lidar com essa sobrecarga. Então, esse excesso de proteína vai fazer ele ter um aumento da pressão dentro lá do rim, que faz com que ele, a longo prazo, pare de funcionar mais rápido. A gente, a partir dos 40 anos, começa a perder 1%, 0,5% da nossa função renal, como a pele vai ficando enrugada, o cabelo vai caindo, né? Não sei se você percebeu. Tudo a partir dos 40 anos. Tudo. Já tem dificuldades. E os rins não são diferentes. Então, eles também podem ir
devem ir diminuindo o seu ritmo, mas se eu tenho momentos ou causas de sobrecarga dele, como uma pressão descontrolada, obesidade, o excesso de proteína, isso pode acontecer mais rápido. Mas isso acontece em quem já tem alguma doença renal. Sim. Quem não tem doença renal, se você tiver ali um aporte em um momento só de 30 gramas, por exemplo, de proteína, a gente já fez alguns testes, a gente, nefrologistas em geral, para ver o quanto que o rim se sobrecarrega. Então, se eu faço esse aporte de 30 gramas de proteína de uma vez, o rim aumenta a quantidade que ele filtra. Então, isso causa uma sobrecarga em relação ao quanto ele precisa trabalhar. Naquele momento, ele filtra mais, Mas se for saudável, não causa ferida, não causa lesão. Exatamente. É aquela coisa do... Você tomou whey demais, vai desperdiçar no xixi. Exatamente, mais ou menos nesse sentido. Xixi caro. Talvez, um pouco nesse sentido. Existem trabalhos, por exemplo, que mostram que se eu faço uma atividade de alta intensidade, né, fizeram isso com nadadoras lá na Unifesp, você pode ter até proteína na urina, que é o sinal, em teoria, de ferida, de lesão no rim. Sim. Mas eles não têm risco de evolução com doença renal. Pelo contrário, né? O atleta, ele tem menos risco de doença. Claro, tem um atleta que passa ali um pouco, né? Do saudável, né? Mas pessoas que fazem atividade física com frequência têm menos risco de evolução para doença renal que precisa de diálise, por exemplo. Graças a Deus, mais um benefício dos esportes. Sempre é bom. Fora a doença cardiovascular, não faltam benefícios, né? E o próprio paciente que já tem doença renal, já tem estudo mostrando que quando ele faz atividade física, a chance dele perder essa função é menor. Então, Maravilha. apesar do exercício parecer sobrecarregado e da proteína talvez sobrecarregar, no sentido de, nesse momento, ele precisa filtrar mais, isso a longo prazo não tem correlação com risco de doença renal crônica. É um momento específico ali ou naquele ferida. momento. Ele trabalha Isso. mais naquele momento, igual o músculo também trabalha mais. Isso. É um estresse, né? O Exatamente. treino é um estresse, é uma ferida no músculo. A gente machuca o músculo. A de uma nossa forma teoria é que o benefício do exercício é tão maior do que qualquer sobrecarga momentânea que possa existir, que o rim, mesmo que naquele momento ele esteja sobrecarregado, o resto do benefício para o corpo Custo inteiro, é para a muito mais, saúde a longo prazo é muito cardiovascular, melhor. é Custo-benefício muito maior, muito melhor. de controle pressórico, de peso, né, de saúde como um todo. Os marcadores melhoram tanto que esse machucadinho vale a pena. Exatamente. Por Não isso sei nem se dá para chamar de machucado, mas Mas essa sobrecarga não seria um risco. Então, nesse momento, é uma lenda para a urbana, pessoa então. saudável, não existe o risco. Claro, a gente fala até 2, 1,5, né? Eu sei que tem gente que vai para mais de 3 gramas por quilo, né? Aí falta estudo, porque é difícil de você isolar uma variável só, né? Eu vou pegar 2 pessoas que têm a vida igual e só mudar a proteína para eu saber que realmente a culpa é da proteína. Sim. Então é difícil. Às vezes tem outras substâncias envolvidas, uso de anti-inflamatório, risco familiar, e pressão alta. Tipo, tem 1000 coisas que podem influenciar. Então é difícil ter certeza absoluta quando passa de um limite ali supra recomendado. Uma dose. Por isso que a Exatamente. gente vem até nessa questão, né, de que uma análise de um só marcador ou de uma única coisa não quer dizer nada. Às vezes você foi lá, fez o exame de urina, saiu um pouco de proteína, você não pode... Ah, não, porque é excesso de proteína, tá sobrecarregando. Não, às vezes pode ser naquele momento. Você tem que analisar todo um quadro para poder ver se realmente é isso. E esse também, a questão que ele falou de quem já tem doenças renais crônicas e a questão da dieta hiperproteica, volta ao que a gente falou em alguns programas das pessoas que, eu vou fazer uma dieta hiperproteica porque XYZ faz. do Instagram. Porque leu na revista que é ótimo fazer dieta hiperproteica, mas não faz uma análise do seu próprio corpo. Então, É um é mito, é contexto, verdade? É mito se você for saudável. Agora, você tem que ter os cuidados se você tiver Exatamente. Em que contexto é essa dieta, né? Você tá ali fazendo atividade física suficiente para justificar aquela dieta? Exatamente. Exato. É o que eu falei. Talvez aquela sobrecarga é compensada pelo fato de você estar tendo uma vida ultra saudável. O estilo de vida, né? Pelo estilo de Pelo vida. estilo de vida. Talvez essa sobrecarga Sem com uma esse pessoa estilo de- sedentária seja uma uma sobrecarga- péssima combinação. Exatamente. Mas esse dado, assim, para dizer assim, com certeza vai causar ou não, a gente não tem. Então, por isso tem que ter toda essa análise e essa questão de realmente não vou fazer uma dieta porque eu vi na revista, porque o blogueiro XYZ falou Sim. que faz, pra você não cair nesses riscos e aí sim você acaba se prejudicando. Só aproveitando a última coisa, assim, Por favor. antigamente a gente falava que para quem tinha doença renal crônica, a gente tinha que achava tanto que essa proteína fazia mal que a gente tinha que restringir para 0,6 Que é muito gramas por baixo. quilo, que é muito baixo. Até algum momento que a gente descobriu que esse 0,6 aumentava muito, por incrível que pareça, sendo irônico, o risco de sarcopenia.
né? De ter baixa massa muscular, é claro, né? Faltou proteína, não tem uma dieta proteica mínima para poder você ter uma massa muscular saudável. E se não tiver aliado né? com a atividade física, então... Atualmente, o indicado é 1,5 a 2 por quilo. Para quem tem é diferente, para quem tem doença renal, né, que eu tava falando. Então, 0,6 para quem tem doença renal era antigamente. Hoje em dia é 0,8 se a pessoa não tiver risco de perda de massa muscular. Então, por exemplo, é um idoso, é uma pessoa sedentária. Já tá no risco. Já tá no risco. Aí nesse a gente mantém até no máximo 1,3. Tá. Então, para as pessoas que não têm nenhum objetivo de crescimento de massa muscular, de ser atleta, a gente recomenda por volta de 1,2, 1,3. Mas para atleta, uns 5 a 2, né? Tá super apropriado. Quem não tem doença renal. Quem tem doença renal, cai essa quantidade. a gente bota todo mundo no mesmo bloco. Que é esse máximo 1,3. Porque tem um estudo que mostrou 1,3 versus 0,6, por isso que era 0,6 antes. Mas eram só 2 grupos. Não tinha o 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, vai dizer a partir de quando... Era 1,3, ponto. Exatamente. Aí viu que quem tinha 1,3 versus 0,6, 1,3 tinha uma doença que progredia mais rápido, que virava dialítico mais rápido. Então, por isso que falou assim, não pode... Tem que ser 0,6. Aí agora a gente interpretou diferente, o que faz total sentido. Sim. Aí não pode passar de 1,3. Essa é a ideia. Mas, de novo, né, a análise pessoal. Tá com risco de perder massa muscular. E massa muscular, como a gente já falou em vários programas e como todos os médicos costumam concordar com a gente, massa muscular é o que te faz ter qualidade de vida, longevidade e independência. Sempre a partir dos 40. O esporte me ensinou uma coisa, como treinador, preparador físico, que assim, não é uma linha de produção. O ser humano. Exatamente. Você tem uma equipe, está com 30 pessoas, são 30 universos diferentes. E na medicina e o contato com vocês também, que, tem muito aluno médico, você conversa, você vê, e eu fico filtrando essas coisas, né? Cada atendimento, provavelmente, o pessoal deve falar, é humanizado. Mas não, é personalizado, né? Individualizado. Porque é uma história de vida que a pessoa tem. Às vezes o cara é atleta, não é. Às vezes o cara treina menos, tem uma genética boa. Ou não treina nada. Só bate volta, né? E tudo... vai ter uma resposta do corpo também, até para as coisas patológicas e quando as coisas... não dá para falar, é quadrado, é assim, entendeu? Tem que olhar para fora da caixinha, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que é maratonista. A maratonista amador, mas ele corre várias maratonas. E eu falei para ele, olha, sinceramente, eu não tenho um dado, ele já tem uma doença renal. Eu não tenho um dado falando assim, maratonistas que já têm uma doença renal têm um risco maior ou menor, né? Porque por vários motivos a gente pode até discutir depois. Mas eu falei, olha, a gente pode ir acompanhando. Se eu percebo que sua doença está piorando mais rápido do que o que a gente esperaria, a gente vai entender que tem algum componente do seu dia a dia que está atrapalhando. Seja dieta, seja o exercício em excesso, o treino, e desidratação, algum suplemento. E a gente vai lá e vai procurar. Mas existe também uma medida, assim, em relação a quem tem doenças renais, de controle de excesso de exercício? Tem algo que se considera excesso? Não tem uma orientação a quem tem doença renal não pode fazer a partir de tanto de exercício. Mas a gente sabe que o exercício em excesso tem seus riscos. Por sobrecarregar? Não o exercício em si, mas de desidratação. Sim. Né? Maratona, não principalmente, mas é uma das grandes. Então, e o extremo, né, que você leva o seu corpo para sentir aquelas coisas, né? Sim. Eu falei mas o nos extremo outros. Não são todas as eu falei no outro programa que, assim, a galera tem que entender que treino, atividade física que vai beneficiar marcadores de saúde, doenças crônicas, que vai fazer tudo o que a medicina fala que combate, que ajuda, que não perde sarcopenia, tudo. É atividade física. Aquilo ali a gente só precisa de continuidade e sobrecarga. E não precisa fazer muito. As pessoas têm que entender que não precisa fazer para ter resultado de saúde, não é muita coisa. A gente pensa que é muita coisa. Não, é pouca. É um pezinho leve, mas é todo dia. Entendeu? Então eu até brinquei outro dia com uma aluna assim, eu falei, a Dani ela treina todo dia. Então se ela parar de treinar hoje, pelo físico histórico dela que ela tem de corpo, ela tem o luxo de treinar 2 vezes por semana, 30 minutos. Agora você que não fez nada a vida inteira, você tem que treinar de domingo a domingo 1 hora. Só que não precisa fazer domingo a 1 hora sangrando pelos poros, entendeu? Mas você tem que fazer domingo de 1 hora até o resto da sua vida, entendeu? Então a continuidade é importante. Aí entra outra parte do esporte.
Eu fico brincando do tênis, tênis machuca, não sei o quê, né? Vai fazer aula de tênis, o cara é tranquilo, bate bola, 100 bola, 2 bolas. Agora vai jogar tênis. Meio-dia. Né? Vai jogar meio-dia no sol aberto ali, vai meter bola o tempo todo, que ganhar, entendeu? Então, o esporte, que a gente gosta, que é maravilhoso, né? Pra ninguém falar que eu tô falando besteira, falando mal, os caras que só vê os cortes. O esporte leva a gente ao extremo. Entendeu? O esporte isso, no sentido o esporte competitivo. Competitivo. O esporte isso. competitivo, É entendeu? diferente ali do treino. Exatamente, atividade física e o esporte competitivo. E aí entra o treino também, porque o esporte competitivo não é um único evento. Sim. Né? O cara se prepara para esse único evento e, obviamente, igual você estuda para uma prova, estuda para alguma coisa, você estuda mais do que aquilo. Para o evento competitivo, você é a coisa mais fácil do mundo. Como é que o evento competitivo é a coisa mais fácil do mundo? Você triplica a dificuldade, aí o estresse e tudo. Então, anos fazendo isso, dias fazendo isso, leva ao extremo. Que também não faz mal, na minha opinião, nenhuma para as pessoas. Porque é um projeto de vida, ninguém, né? Uma hora você vai reduzir a marcha, você vai mudar e você tem um reflexo da parte competitiva como histórico muito bom para você, se não tiver nenhuma cagada no meio do caminho. Mas é isso que as pessoas precisam entender, né? Vou levar ao extremo. Quem é que leva ao extremo? É o cara deixa de treinar? Porque ó, eu escutei lá que se eu levar ao extremo, meu rim não vai... Mano, você tá treinando meia hora aqui, né, de caminhada. Se fizer isso 5 anos, não vai ter problema, só vai ter benefícios, né? Isso que as pessoas têm que entender. Mudar, né, a chave entre o que se tem que tratar como atleta, né? E o atleta que é o cara que é a performance, ele tá visando a performance, não a trajetória, não a evolução individual dele, que também é uma performance, mas assim, eu tô melhorando. Mas ele quer ganhar do outro. Uhum. Aí é outra história. Aí você quer ganhar do outro, é uma coisa mais na selva mesmo, competitivo. É a luta, o gladiador. E vai acontecer do cara meter o foice no seu braço, né? Você tá lutando com outro cara, né? Agora, o que o cara que tá praticando é um negócio controlado e que só vai trazer benefícios. Mas é importante ter essa orientação, porque às vezes a pessoa não percebe isso, né? Não, o cara acha que tem que... a Dani faz não sei quantos... Vou treinar igual ela. Burpees, vou fazer também. É, né? aí o cara... A Dani é mulher, eu sou homem. Se a Dani aguenta, eu vou aguentar também. Mas é aí que tem fama. Com 10 minutos você percebe que o buraco é mais embaixo, né? E às vezes lesiona, né? Exatamente. E às vezes acontecem algumas coisas complicadas. E é isso que a galera não tem cuidado, e é isso que a gente já falou em alguns programas. As pessoas, elas... É legal você ter um espelho, é legal você ter uma pessoa que você admira, ou que você olha, ou que você... eu quero ser igual, eu quero fazer igual. Só que você tem que entender que teve todo um processo para aquela pessoa chegar ali. E as pessoas, principalmente atualmente, com essa coisa de rede social, elas querem tudo muito rápido. E a qualquer custo. E às vezes a pessoa que é o seu ídolo fala assim, nossa, é muito fácil, aprendi isso em 3 vezes. Pra poder viralizar. Mas o cara passou 20 anos fazendo. Emagreci 5 quilos em 10 minutos. Exatamente. E assim, existe a possibilidade? Existe, você pode desidratar. Porque... Eu não recomendo. Com certeza. Mas assim... A Dani que lutava então, pode ter uma questão muito boa de perda de peso, né? De lutador. Exato. Com saco de lixo dentro da sauna. Enrolado, assim. É verdade, pra poder pesar ali pra antes. Poder pesar. Pra tá ali na e depois... Mastigar chiclete cuspindo o caminho inteiro até chegar pra pesagem. Você mastiga chiclete, vai salivando. Aí você vai... Mentira! Sério? Nossa, fazia isso? Sério? Vai mastigando. Não sei se funciona, mas ela fazia isso. Não bebe nada de água, subiu na balança, depois você toma uns 3 Gatorades, mas ali na E depois vai tomar porrada na cara. Depois você vai saudável pra caramba. Mas não é no mesmo dia não, né? Depende. A pesagem? Depende, tem pesagem que acontece no mesmo dia. É mesmo? E no taekwondo, que foi o que eu lutei, você tinha direito a subir 3 vezes na balança. Um dia antes da competição, podia subir mais de uma vez se você quisesse desidratar. E aí, até o dia da competição de manhã, você podia. Tipo, uma das 3 tinha que dar dentro do peso. Tinha que dar dentro do peso. Mas imagina, o cara não atingiu, tá na hora. Meia hora antes de competir. Tamo latativos, sei lá. O meu parecendo o tio Paulo e vai lutar parecendo o tio Paulo. E o meu mestre, ele era bravo. Ele falava assim, se você não bateu o peso, você não escolheu lutar nesse peso, não bateu o peso, você vai ficar até você perder o peso. Mas não passou, já acabou a pesagem. Tudo bem, você vai perder o peso porque você queria lutar aí. Não vai mais lutar, mas vai perder o peso. Aí fazia a gente subir na balança, perdi o peso, aí ele falou, agora você pode hidratar. E não deve ter uma recuperação rápida, né? Nesse extremo aí, já pegando não, assim. Né? Porque a pesagem... Né? A gente vai falar um pouco de hidratação, sim, né? Sim. Inclusive, daqui a pouco a gente chega nisso. Mas a questão dos
A gente falou de proteína, né? Agora eu queria trazer a questão de suplementos e rins. Quais os riscos reais? Principalmente, eu elenquei aqui 3, né? Um deles que as pessoas... Hoje não sei mais se tem tanto pânico, porque hoje se fala muito melhor da creatina, que é como um bom suplemento que todo mundo deveria usar nessa questão de manutenção de massa muscular, etc. Até os idosos. E muita gente sempre falou, não, porque não pode usar creatina, porque creatina vai acabar com o seu rim, meu Deus do céu. E pré-treino e termogênico. Então, principalmente esses 3, vamos... Ó, meus colegas nefrologistas que estão assistindo, né? Alguns, garanto pra você, não vão concordar com o que eu vou falar. E aí que é legal, que eu tenho... É legal, né? É os haters. Já pega os takes, hein? A gente gosta dos haters. Mas, o que é a creatina, né? É um peptídeo, uma proteína que a gente tem para poder ajudar a ter energia para ver contração muscular. O corpo produz creatina. Sim. Então a gente come ali uma carne que já tem creatina, mas também tem outros aminoácidos que o fígado transforma em creatina. Então, como é que creatina é tóxico se a gente mesmo produz? Olá! Ouçam! Não tem como. A grande questão que a gente discute é realmente a partir de quanto talvez ela vire tóxica. Nesse momento não existe um valor que fala assim, a creatina é tóxica a partir de tantas gramas, né? Recomendo normalmente 3 e 5, né? Mas 3, 5 gramas é o normalmente... 3, 5 com certeza não é tóxico. 3, 5, algumas pessoas fazem... Um ataque, né? Fazem um ataque, exatamente. Sobe lá uma semana, mas depois, não é? Sobe lá e fica 10 gramas durante 5 meses. Não, sobe uma semana e depois desce. Mas existe essa dosagem, mas nunca vi ninguém... Quando a gente pensa em proteína, é o que eu tinha conversado, né? A gente tem essa orientação para quem tem doença renal de até no máximo 1,3 gramas por quilo. Então, se Isso você tem... inclui a creatina também. Exatamente. Se você tem 70 quilos, então 1,3 vai dar ali 90 gramas de proteína. Aí você bota ali dentro daquelas 90 gramas os 3 a 5 da creatina, ou naqueles dias 10, 15, se você estiver numa fase de ataque. Se tá dentro da minha faixa de proteína, mesmo para quem tem doença renal, Tá ok. não tem como, assim, não existe como você justificar que isso é tóxico. Todos os estudos que fizeram até hoje não mostrou nenhuma toxicidade. O que tem mostrando é quando tem creatina junto com outras substâncias, inclusive ilícitas. Aí você fica assim, quem causou? A grande questão é que a creatina, ela se transforma na creatinina. E a creatinina é a forma como a gente, nefrologista, médico, faz a medida do quanto o seu rim está filtrando. Então, eu meço a sua creatinina vem lá 1,2, 1,5 miligramas por decilitro, coloco numa fórmula, se você é homem ou mulher, de acordo com sua idade, e vai me dizer lá se você está filtrando 80 ml por minuto, 60 ml por minuto, o normal é acima de 60. Tá. Quando eu tomo uma substância que aumenta essa creatinina... Ele camufla esse teste. Ele falseia o teste para pior. Pensando na creatinina, né? Pensando na função. Como se o rim não estivesse trabalhando tanto. Meu Deus do céu, você fez... Estudioso! Você fez tudo, hein? É isso aí. Então, a gente tem lá, por exemplo, vocês atletas, com certeza tem uma creatinina maior do que a média da idade de vocês. Então, às vezes, eu recebo atletas que, às vezes amadores, né? Que tem uma creatinina alta, o médico lá fala assim, meu Deus, procura um nefrologista. Mas chega lá, você fala... Chega pra mim, aí eu vou investigar, né? Vejo se ele tem pressão alta, se ele tem motivo pra ter doença. Vejo uma urina pra ver se ele tem proteína na urina. A proteína transitória não é doença, mas a proteína persistente, né? Eu fiz 2 testes e vem lá positivo. Tá. Ou quantifico, que é o ideal. Por isso não isoladamente. Exato. Não uma vez só, né? Mas vem mais de uma vez positivo, você fala ali, peraí. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada nisso. Ou se eu faço um teste alternativo de avaliação de filtração, que é a cistatina. Esse teste vem e ele ajuda você a diferenciar independente da sua massa muscular. Tá. Independente do seu uso de creatina. Então é um teste alternativo que os convênios, por exemplo, normalmente não cobrem, a maioria dos médicos não conhece, mas que é... A indicação ideal é exatamente essa, para quem toma creatina e para quem tem mais massa muscular. Então, ela não causa mal, mas ela falseia o exame. E muita gente vai interpretar que faz mal por causa disso. Entendi. E falam também que quando você está tomando creatina, se você toma constantemente, você tem que aumentar um pouco a quantidade de água que você toma, né? Isso, porque tem essa ideia de que proteína em excesso sobrecarrega. E aí eu vou ajudar o rim a filtrar e mais água melhor, compensar melhor. Isso. Mal não vai fazer. Mas, ó, eu tomo creatina, pelo que eu lembro,
chutando Uns assim, 40 anos. desde os 15, pelo que eu lembro. Então 10 anos. É só isso, né? Pouca coisa, entendeu? Tô com 45 e continuo treinando ou não treinando, desde a natação tomei. E assim, eu E quanto é a sua creatinina? não tenho a mínima ideia. Mas, Tipo, mas assim, Deve ter já, anotado em algum lugar, mas- ultrassom, a gente faz exame, vou faz pegar check-up. meu cartãozinho aqui. Vamos lá. Ah, lá, já Mas já deixa fiz aqui, ó. Tô ultrassom, brincando. já fiz nada, então não tem nada no rim. No final a gente pode falar um pouquinho de quem deve investigar a doença renal. Legal. E assim, se fosse um caso, pode ser que, né, tem o caso isolado que tem sempre a fora da curva. Faz mal pra todo mundo, mas uma pessoa, duas, não vai fazer mal. Mas, pô, há muitos anos. E todo dia, hoje fui tomar café da manhã, creatina direto. O que E a assim gente vai. fala, né? Porque chega muito paciente, posso usar? Principalmente quem já tem doença renal. Uhum. Eu falo, olha, pode, sim, não é tóxico. Vamos testar. Não é tóxico. Mas, sinceramente, por que você vai usar? Você faz atividade física? É isso. Você Sim. vai usar porque mandaram você usar. Tá, mas Você dentro viu de um alguém contexto dizendo. que você já produz creatina. É o que eu falei, tipo, aumenta a sua energia pra realmente ter contração muscular. Mas se você não tá forçando os seus músculos, pra que você vai usar? Exatamente. Porque um dos problemas que a gente tem hoje em dia é que é difícil achar, talvez você saiba melhor do que eu, uma creatina que é super confiável na Isso, pureza dela. Outro dia até um aluno mandou pra mim uma reportagem que teve aí de creatinas. Todas não Exatamente. existiam creatina. Aí ele falou, você viu isso? Eu falei, mas você conhece alguma dessas marcas que ele estava falando? Nenhuma marca é conhecida. Então eu falei, cara, e Isso eu para não todo sabia que aluno elas que não eram pergunta, conhecidas. nenhuma marca era conhecida. Eram 21, só tinha uma ou duas que estavam ali dentro dos As marcas parâmetros. tops vão ter creatina de qualidade. E outra Então, coisa, assim, né? Isso a gente entra numa outra questão que as pessoas às vezes falam, tanto de whey quanto de creatina, as pessoas querem gastar o mínimo possível. Então vai naqueles mercados Online, vão fazer propaganda. Exato, mercado né? online. Que você não sabe de onde Ou vem a então essas procedência. coisas de grãos, etc. E tem lá o pozinho. Whey. Tá, mas questão cadê de suplemento, a gente pode até Então, trazer questão do suplemento uma galera para falar disso, Exato. mas é importante que confiar você vá em grandes marcas, né? busca de confiáveis. Dá uma olhada nessas pesquisas. Quer dizer que as marcas boas não vão ter erro? Dificilmente. Mas, Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. A gente fala É mais muita coisa regulado. do Brasil, o Brasil Anvisa regula muita coisa e é bem rigoroso, sim. Prazo de validade, essas coisas. Então, assim, as grandes marcas, eles perdem muito para fazer merda, né? Então, eles não vão ter essas coisas. risco, né? Mas Nos Estados grandes Unidos já é marcas. diferente. Não é pela economia. Nos Estados Unidos, você vai colocando coisa lá dentro, e depois quando dá, eles regulam. Aí, né? Mas então... E aqui não chega muita coisa. Acabei de desconfiar daquelas que são muito mais baratas que as outras. Então, Né? Não, você não vai ver. Por que é tão barato Creatina, na minha experiência, e depois algum hater pode falar errado aí, ou correto, creatina é creatina. Não tem como ser a melhor e pior. Então, assim, o preço é daquele valor. Então, você que não muda vai... tanto? R$10, o do outro é 90. Pô, gente, é só ter um pouco de bom senso. Ter proteína também, pô. Obviamente, se tá muito barata a proteína, às vezes a proteína é boa. A marca é boa. E tem os wheys mais baratos. Só que Porque tem os isolados. 90% de carboidrato ali dentro. Aí você tá tomando um pouco de creatina com um monte de batata doce. Um pouco de whey, de proteína, entendeu? Aí os mais caros têm a quantidade. Então tudo depende do que você quer. Obviamente que seu nutricionista, até um treinador com mais experiência vai indicar alguma coisa para você. Mas existe o whey mais barato. Com certeza é só ler. No Brasil é só você ler no rótulo lá. Qualquer coisa, olha lá. A primeira coisa que tiver, ela tá lotado. E se for, né, comidas em geral, Vem na açúcar. ordem, né, Vem dos- na dos ordem. ingredientes. Então você tá lá, aí você vê lá atrás, Na entendeu? ordem de Igual quando você vai porcentagem, comprar cerveja. Compre cerveja. Tem que ter Você olha o água e rótulo da lúpulo. cerveja? Você não Ele sabe. é- Se você não sabe qual é a marca e não conhece, tem que olhar. A cerveja é água e lúpulo. Se não tiver outra coisa dentro, não é cerveja, é suco de milho, é alguma outra coisa. Entendeu? Aí faz mal também, pô, você bebeu a cerveja ruim. Entendeu? Então, Claro. você tem que saber qual que é o ler. Lá no Brasil não tem essa. Mas Muito bom. aqui é muito rigoroso aqui no Brasil, que tem muitas coisas que poderiam ser boas, probióticos. A gente não tem tanta Tá ganhando muito quantidade de espaço na NEF probióticos. também, mas ainda é um ramo que a gente tá aprendendo. Entendeu? mas Pode aqui até é- perguntar, porque eu tomo também probiótico. Mas Mas a opinião do assim, médico pra ver.
Mas, assim, não tem muitas... As qualidades são poucos e caros. Então, umas versões multivitamínicos. Eu tomo multivitamínico importado. Aqui não passa no Brasil. Não chega, tem que comprar lá. E não é porque tem nada errado, que já fizeram até exame antidoping em mim, um monte de coisa, pra ir ver. Mas é um polivitamínico complexo que a Anvisa proíbe certas coisas que tem lá dentro, entendeu? Pela mistura, não sei, não entendo direito o que tem, mas não vem pro Brasil. O medo que a gente tem aqui, principalmente, é quando mandam manipular. Porque é mais fácil de ter... A contaminação cruzada, né? Não só isso, mas também da quantidade colocada, né? Tipo, dependendo da forma do laboratório que você manda fazer, pode ter um erro. A gente vê alguns relatos assim na literatura com vitamina D. Você fala assim, nossa, é uma substância tão comum. Como que vai ter erro? E tem, ali erra 10 vezes mais. E a isso pessoa faz muita diferença, né? Intoxica e tem doença. Exatamente. Então tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Então é muito bom, assim. Em relação a termogênico e pré-treino, se for algo ali que você conheça, que tem... Eu sempre que alguém pede assim, esse suplemento faz mal, tipo, me manda o rótulo, porque eu não conheço, cada um tem milhões de nomes, né? E tem muita coisa até. Eu fui investigar, assim, cafeína, BCA, taurina, nitratos, né? Teoricamente, nesse momento, não tem nenhuma evidência que seja lesivo, que faça mal para os rins. Mas BCA também não tem nenhuma... aminoácido. Não diz nada também. Entendi. Não diz nada em relação a BCA que realmente funcione também. Que tem muita coisa de suplemento, né? Tem muita coisa de suplemento que hoje se briga muito se realmente funciona ou não. Sim. O que é comprovado mesmo é creatina, né? Cafeína é uma coisa que funciona. Para doença renal policística, antigamente a gente proibia. Café, hoje em dia já descobriu normal. que não faz mal e que só não pode acima de 400 miligramas. Que aí seria o excesso. Isso aí a galera tem também que tomar cuidado com cafeína, porque o pessoal às vezes meio que tem uma desanda, cultura né? do café. O que a gente orienta é, tipo, o termogênico vai fazer você gastar mais água. Então, cuidado para não desidratar. Você vai suar mais, porque você vai suar mais. Então, não é que ele seja lesivo em si, pelo menos até onde a gente sabe, mas realmente é a consequência risco do todo, você né? vai ter que cuidar. O cara toma, fica pilhadão, mas só que não bebe água. E tem tem aquela coisa também, depois não sei se está no tema aí, que eu não lembro, da quantidade de água diária. Né? Isso tá aqui também. E não tem nada a ver com o que você bebe durante o treino, né? Você tem que isolar isso, né? Vamos discutir. O Gabriel já tinha entrado, inclusive, na questão de doenças renais, treino e esporte, né? Que já falou um pouco, que ajuda. E a gente orienta mesmo o cara que já tem doença para até aumentar, né? Se ele não faz, né? Mesmo se ele não é o cara sedentário. que está em diálise, por exemplo. Exatamente. Tem relato de dialítico com fístula, né? Que é uma das formas da gente fazer diálise. Que a gente fica com um pouco de medo só de esporte de contato. Pra não machucar. É uma veia grande. Isso, se bate, pode machucar. Eu sou meio leiga. Como é que funciona essa questão da diálise? Então, os pacientes com o tempo da doença renal podem ficar com o rim funcionando menos de 10 ml por minuto, né? O 10% que a gente usa para facilitar. Baixo. Isso. Você falou que 60 é de zero. Exatamente. Acima de 60 é o normal, né? 10 quase não está funcionando. Aí, nesse momento, a gente vai avaliar vários parâmetros, mas a gente tende a indicar a diálise. E aí, a diálise, a gente tem várias formas de fazer, mas é uma forma de filtrar o sangue para poder substituir o que o rim não está conseguindo fazer. Eu posso fazer através de um tubo, um catéter que a gente coloca, passa numa máquina, passa pelo filtro. Todo o sangue. E devolve. A gente vai 300 ml por minuto de sangue passar tipo pela o máquina. Filme O Albergue, né? Os caras roubam o rim e deixam o cara lá dentro da banheira. Não pode falar isso. Mas, teoricamente, são formas de substituir o rim, de filtrar o rim. Vai me dar um negócio que eu não conheço. Filtrar o sangue, né? Que é o que o rim não tá fazendo. Sim. Tem como fazer pela barriga. Aí eu fico jogando lá um soro, através de uma máquina, né? Sim. Aí tira esse soro depois de 30, 40 minutos que ficou ali em contato com os vasos do abdômen, né? Do peritônio. Né? Também tem nessa troca, né? As substâncias que estão em excesso no sangue, porque o rim não tá filtrando, vão saindo por esse líquido. Então, isso é diálise. E de quanto em quanto tempo tem que fazer? Quando é a hemodiálise, eu posso fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana. Pode fazer 2 horas, 4 horas, até 7, 8 horas por dia. Então, hoje em dia, a ideia é se adaptar ao paciente. Então, tem milhares não, mas tem dezenas de posologias diferentes. E tem que ir no hospital fazer, né? Numa clínica de diálise. Né? Nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra. Principalmente Canadá e Inglaterra, tem muito estímulo para diálise domiciliar. O pessoal vai até em casa, leva essa aparelhagem. Você tem sua máquina em casa. Aí o cara faz sozinho. Lá sim, aqui no Brasil tem alguns lugares que já fazem.
Mas aqui tem um enfermeiro lá para ligar para você. A gente é um pouco mais mimado do que mimado. o canadense ou mas o latino-americano, né? A gente é mais carinhoso com os nossos filhos. Esse também é o cara também que tem muito poder aquisitivo, né? Aqui no Brasil é muito caro para fazer domiciliar. Tem a domiciliar, que é pela barriga. Essa sempre é domiciliar. Aí não precisa ir na clínica. Então é uma das grandes vantagens dela, né? Tem as outras desvantagens, mas aqui eu acho que não precisa aprofundar tanto. Mas tem essa que é em casa também. Tá. Então, mesmo o paciente... mesmo o paciente em diálise, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele costuma ter pressão alta, tem mais chance de doença cardiovascular. Então, ele tem que ter outros um acompanhamento marcadores, né? com um cardiologista para ele falar, olha, ou um médico do esporte, a partir dessa quantidade de exercício, você está com risco. Ou vamos aumentar progressivamente, né? Você é um paciente que tem uma doença que aumenta seu risco, né? De um infarto, por exemplo. Então, vamos aumentar progressivamente e vamos entendendo como seu corpo se comporta. Mas tem vários relatos de pessoas com doença renal que são atletas. Sim. Legal. Eu tenho um paciente que faz mergulho. Tipo, mergulho! Eu falei, pelo amor de Deus, eu não liberei isso. E ele mergulhou? E ele mergulhou? Com fístula, morrendo de medo da fístula estourar. Com aquela pressão. Na frente do tubarão. Meu Deus, não, gente, não faça isso. Depois dos 40, a gente entende que tem coisas que a gente não precisa fazer, né? Dá pra assistir pela televisão. Gente. Né? Eu, por exemplo, já pulei de bungee jumping, né? Hoje em dia. Eu já pulei também. Não consigo imaginar. Hoje em dia eu olho na sacada do prédio e já fico levinho. Naquela plataformazinha ali. Desmaio. Esses documentários que eu vou nas montanhas-russas ainda, mas eu já tô com um cagaço violento. Mas você tem esses documentários Netflix, etc, pra ver o que a galera consegue fazer de loucura, né? Aqueles escaladas free solo. Nossa, você Os caras escalam sem nada. O cara errou a mão, caiu ali, isso é louco. Tem coisa que não tem necessidade. Eles vão ser, tipo um pássaro, né? Esqueci. Com aquele paraquedas é uma roupa de plástico, né? E ele mergulha lá e depois ele cai, né? Aí depois ele liga o paraquedas. Eu fui pro Egito uns anos atrás e eu andei de balão. E aí eu contei pra ele. Você é louco, o balão não tem volante. Ele falou, é o vento que leva. É o vento que leva. Tanto que eles não sabem. Eles sabem a região onde você, pelo estudo. Sério? Você não tem como dirigir. Você só consegue sobe. subir e descer. Aumenta e diminui o fogo. Aumenta e diminui o fogo, exatamente. Mas assim, por isso que até o horário, eles te avisam se você vai ou não voar uma caravela, de um barco, acordo com o vento. Porque você subiu, na hora que subiu, o vento te leva. Então assim, onde vai pousar? Onde o vento tá levando. Onde tá levando, a gente decide que vai pousar ali. Então o pessoal tem fica que fazer um cálculo bom, balão, né? Eu nunca andei. Então, eu não andaria também, não. Falou, um cesto, lá em cima. Mano, tem que ter muita coragem. Com fogo. Tem tudo a ver. Não pode nem soltar balão aqui no jogo do Corinthians, é proibido, que dá incêndio. Eu vou entrar... não pode, né? Eu vou entrar num balão? O padre já sumiu com os balões ali. Mas ele foi com bexiguinha, né? Não foi balão. Ele pegou bexiguinha. Você lembra? Confio nessas coisas. Tem coisas que a gente não precisa fazer. Já aprendeu. O padre que pegou faz muitos anos, desapareceu. Acho que ele fez um balão. No Rio, né? Não lembro. Acho que foi no Rio de Janeiro. Ele sumiu. Acho que depois acharam, não acharam? Não lembro. Não lembro se acharam. Mas se acharam muitos anos depois. Alguém fala aí. Acharam o balão estouradinho, né? Algum hater. Talvez seja isso. Acharam algum destroços. Caiu em algum lugar. Né? Não subiu pra sempre. Chegou na lua. Tem uma certeza que o balão não vai, né? Não é o Ícaro, né? Que vai até o sol e pega fogo. Vamos agora, então, à questão de desidratação, hidratação e tudo. Água. Tomem água, beba água, beba o dia inteiro água. E é o segredo, tomar cerveja e beber um pouco de água. Existe. Então, existe uma recomendação meio que formal para a média das pessoas, somente as pessoas saudáveis, de beber entre 30 e 35 ml por quilo por dia, né? Você tem 60 quilos, vai dar entre 1 litro e 800, 2 litros por dia. Quando a gente fala água, é qualquer líquido, né? Água, suco, chá, mesmo café, leite, entra. Café é diurético, então é meio discutível. Tem essa parte, uma dúvida. É qualquer líquido, assim. Cerveja, não. Não, cerveja não, mas tem água na cerveja. Mas cerveja tem água, mas também é diurético. Então, tem o álcool. Exato, mas mesmo café, assim, que a galera fala suco, bebe tanto volume, né? Esses aplicativos de acompanhar, de beber água, etc., tem alguns até que tem uma medidinha, assim, que você pode colocar todos os líquidos, mas, por exemplo, você toma, sei lá, 50 ml de café, ele computa como, sei lá, 10 ml
do líquido pro seu dia. Legal. Esses aplicativozinhos tem, eu já olhei, já dei uma Que a Dani, ela Também tem é a fruta rigorosa também, né? Você nisso. bota ali uma melancia, ele vai calcular ali 90%. Então, é exatamente o que eu laranja, falei, sobre os 70%, sucos e 80%. os líquidos em gerais. Essa é uma recomendação, sim, para as pessoas saudáveis. Só que a gente sabe que existem pessoas que têm doença cardíaca, por exemplo, doença hepática e mesmo doença renal, que não vão tolerar essa quantidade de líquido. Então, tem não paciente tolera. que a gente manda beber meio litro por dia, 700 ml por dia, e mesmo assim eles podem ter sinais de excesso de água do corpo. Então, tem que ter um pouco de cuidado, que a gente fala assim, beba 30 ml por quilo, né? Chega muito paciente pra gente, eu tô bebendo água, hein? E ele acha que por isso não vai ter 5 doença no rim, litros, né? tem 10 garrafas Então, tomadas. Tem isso também, que eu ia falar. tem As isso pessoas também. que bebem 5, 6, 3 7 garrafas litros de por água no dia. Teoricamente, se ela não tem doença no coração, no fígado, no rim, Problema nenhum, só vai fazer o xixi muito. rim, ele lida bem com o excesso ou com a falta. Até um certo limite, é claro. Sim. Então, teoricamente, o rim dá conta. O que não pode é, eu bebo água e não como nada, não tenho nada de soluto, né, de sal. Porque senão o rim não tem como jogar fora. O rim tem que jogar pelo menos com 50 mg por litro, milimol por litro, a urina, para poder sair alguma coisa. Não sai água pura. Sai água com um pouquinho de soluto. Então, se você bebe a mais, normalmente é acima de 8 litros, né? Pode começar a ter a hiponatremia, né? Que é um dos medos que a gente tem quando fala de água e atividade física, né? Maratonista, por exemplo, se tá correndo ali 2 horas, 3 horas, num dia muito quente, né? Tá suando muito. O suor tem sal, Sim, ele né? perde. É salgadinho. Sim. Então você tá perdendo sal. E se você fosse hidratar só com água pura, né? Sem nada de sal, né? Sem ser um Sem o soro isotônico, caseirozinho, alguma um soro coisinha. caseiro, né? Hoje em dia tem vários sachês, né? Você tem um risco de estar perdendo água com sal e estar bebendo água sem sal. E aí a quantidade de sal do seu corpo Diminui. cai muito, né? Que é essa tal de hiponatremia. Numa situação aguda, isso pode dar até morte. O paciente pode ter, a gente chama de hipertensão intracraniana e morre. Tem relatos, assim, na literatura de casos que aconteceram em maratonista por causa disso. Por né? conta da falta do sal e do excesso de água. Exatamente. É uma proporção da água e sal, né? Que a gente tem. E a gente chama de hiponatremia. Isso. Tem algumas pessoas, não sei se são médicos ou não, que de vez em quando têm falado sobre a questão de tomar água com sal, não qualquer sal, mas tomar uma água quando você acorda, por exemplo. Você sabe se isso faz sentido? Você tem acesso a estudos em relação a isso? De novo, é difícil você pegar uma variável só, né? E falar assim, quem tomou água com sal versus quem não tomou teve mais saúde ou menos Porque saúde. existem outras 1000 variáveis É no a tese dia. de doutorado que foi comprovada, né? Que o cara vai lá e... E nem sei se tem essa nem também. sei se tem, mas é Mas o que existe de exatamente. recomendação, então eu fui atrás, né? Por conta do podcast também, né? Tem o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que faz uma recomendação que a gente, quando é um atleta amador, faz uma atividade física ali sem ser em condições extremas, né? Tipo um calor de 40 graus, alguma coisa do tipo. A gente, com menos de 1 hora ou 90 minutos de exercício, tem a perda de água com sal, mas é uma perda pequena de sal, né? Ali dentro de 90 minutos, 60 minutos de exercício, sem ser uma condição extrema. Então, nesse não atleta profissional, digamos assim, você não tem necessidade de ser uma reposição de água com eletrólitos, com sal, um isotônico. Para o atleta que está ali ou em condição extrema, ou um atleta que realmente treina ali 4 horas, 6 Ou que tá numa horas, competição. que sua muito. Ou vai para um local calor, seco. E Um lugar que é muito... A umidade faz você suar mais, né? Se você vai para Fortaleza, para Manaus, você vai ver, você sua muito, perde muito água e sal. Então, eles falam, por exemplo, que durante um exercício físico, você pode perder de 400, 500 ml de água por hora até 2,5 litros. Né? Eles falam até, uma coisa que eu nunca fiz, fiquei curioso, de pesar antes e depois do exercício, né? Como uma medida de avaliação de desidratação. A gente já fez até isso. um teste de uma marca conhecida, que foi lá várias vezes lá Não tá patrocinando, então não tá não vamos patrocinando, falar, né? não vou falar, mas uma marca bem conhecida, da perda de líquido e da reposição e tudo mais. Aí fazia um teste lá, pesava e tudo, a gente fez E no hangar lembra, lá. o Jorge também, O Jorge fez o treinador, ele teste. fez porque ele tava fazendo Era a pós dele, Era né? a pós dele, e aí a gente tava... Ele fez... No LPO também, ele fez Mas foi só o mestrado não. dele. Foi com outros esportes? Foi porque a gente tava rolando... Fez com a gente tava rolando também. Open. Fez com a gente também. Fazia e pesava antes, pesava depois depois. É isso que eu tirava. perguntasse, vocês como atletas, eu imagino que isso seja algo interessante saber, porque existe um padrão também de pessoa para pessoa, né? Você Sim. talvez sua mais, você sua menos. Todo tipo de avaliação que a gente usa em esporte é o importante para até quem está ouvindo.
Não tem um tipo de avaliação que você fala, essa é pior, essa é melhor, é nada. O importante da avaliação é você repeti-la. Porque você faz um exame, um teste de lactato, faz esse teste de suor, fala um teste qualquer de Cooper, o mais besta que seja. Se você faz ele uma vez só, você só está fazendo uma coisa, não muda nada. A frequência adira, que aí vocês veem a variável que muda, né? Exatamente, você fala assim, é igual a doença, não dia aparece. Quente, um dia frio, ou de manhã, como é que ou à mudou? noite. Aí você Com começa... pré-treino, sem pré-treino. Que muitas coisas hoje em dia facilitam a nossa vida, que são esses relógios também, fazer propaganda, né? Mas já chamando a atenção, eles marcam sono, marcam a qualidade da urina, a cor da urina, são coisas que, assim, que pessoas comuns... A Dani usa um sistema que é o mais robusto aí, mas... E agora tá mais robusto ainda. E tem, mas a marca-chefe também dos relógios, assim, também calcula o sono. E são marcadores que hoje, pessoas comuns do treinamento, o cara, o amador que corre um triatlo que vai ter, ele tem acesso, que às vezes era coisa assim, os treinadores e cientistas ainda que iam atrás dele, saber como é que você acorda de manhã, qual que é a cor da sua urina. Né? Eu brinquei do probiótico, mas ver como é que tá as suas fezes. E são marcadores que você vai ter com uma série de coisas, de saúde, de overtraining, de como tá a recuperação do atleta nesse sentido. E hoje em dia o relógio faz tudo para você, que beleza, aí eu posso ficar jogando videogame, entendeu? Então, né, é ótimo. E são coisas que vão mudando. Então, assim, os testes, eles têm que ter continuidade para você, igual exames clínicos, né? Porque um overtraining ou uma doença não aparece do dia para a noite. Você vai aos poucos, principalmente, sei lá, uma doença renal, posso estar falando besteira, você já vai me corrigir agora. Mas o cara não fica com uma doença renal de um dia para o outro, acordou. Tem os tipos de doença, né? Doença renal crônica não, mas tem os que a gente chama de insuficiência renal aguda, né? Ou injúria renal aguda. Essa pode ser de um dia para o outro, mas não é de um dia para o outro para quem não tem nada, né? Exatamente. Tem um motivo. Ele tá com infecção, ele fez uma cirurgia, ele tomou um anti-inflamatório. Exatamente. Tudo acontece com o processo, né? É então... isso que também... A cabeça da pessoa não sabe. Que a gente isso fala do treino, que é coisa né? camuflada, né? Principalmente trazendo para esse lado de treino, quando você treina, você cria um estado em você de super saúde. Sim. Que se você fica doente, você vai para um estado de saúde, né? Você não pula. Você não sai do você super... Você tem uma reserva. Você tem uma reserva. Você não vai de super saúde para completamente doente, inválido e que não consegue fazer nada. Isso. É porque você vai ter marcador. Uma reserva muscular. Você tem uma reserva muscular, você tem uma reserva... Um marcador de prognóstico, assim, de chance de melhora muito bom. Exato. De repente, essa coisa dos rins. Que de recuperação, né? Pós-cirurgia. É creatinina que você falou? A creatina e a creatinina que a gente mede. Que você mede. E aí você vê lá que o cara, sei lá, tem 80, funciona. Ele não vai cair pra 0 de um dia pro outro, em tese. Normalmente não. Só se for um acidente. Mas, assim, existe esse caminho, se ele estiver acompanhando, se ele estiver fazendo testes. E essa coisa do teste que você falou, os testes, eles são importantes de serem realizados. Você tem os estudos são feitos com grupos de amostragem, mas o grupo de amostragem não é você. Não é uma realidade, principalmente... Não é você. Eu como lactose faz mal à saúde. Tá, mas faz mal à saúde para todos ou faz mal à saúde para você? Saúde, né? Para sua saúde. Então, se testar... Não com qualquer coisa, obviamente. E sem uma ajuda médica, ou sem uma ajuda... É importante. Não vai fazer, mas saber. É importante isso. Mas eu treino de manhã. Mas se você treinar à noite... não treinar à noite é o melhor. Não, é você. Isso pra tudo. Até pra líquido, né? Eu bebo água durante o exercício. Tem gente que bebe água e fica ali sem conseguir fazer exercício, querendo vomitar. Até isso você tem que se conhecer. E dá pra vomitar só bebendo água. Eu sei. Entendeu? Se tiver... E outra coisa, falando da água, falam também, né, que essa coisa... Você nunca pode estar com a sensação de estou sentindo sede, que quer dizer que seu corpo já tá pedindo. É real isso? Então... O nosso centro da sede, né, que fica lá no nosso cérebro, ele é muito importante para o nosso mecanismo de manter o nosso sangue, nosso plasma, né, com a mesma osmolaridade que a gente chama. Então, a tal da homeostase. Isso, faz osmose, parte, né? Lembra da escola? Faz parte da nossa homeostase. Então, na hora que você está ali gastando e perdendo água, o nosso sangue vai ficando mais osmótico, hiperosmótico, e aí o nosso cérebro fala assim, olha, vou produzir o hormônio para reter água. Vou estimular a sede para a pessoa lembrar de beber água. Para o paciente jovem, é um bom marcador.
Pro idoso, o idoso vai perdendo isso. Ele vai perdendo a capacidade de sentir sede. A gente recebe muito idoso que não bebe água e pega uma infecção urinária, uma pneumonia, chega lá com o rim funcionando. Por isso que eu falo assim, não perde de uma vez, mas perde. Num contexto de doença, coisa que eu não sabia, hein? Pode perder de uma vez. Assim, pode perder muito rápido. Fica velho e não sente sede. A minha avó, ela tem dificuldade de beber água. Minha avó tá com 97 anos. E apetite também. A gente vê as pessoas parando de comer proteína, por exemplo, comendo quase nada de carne, prefere carboidrato. Com isso fome, acontece com fome muito. ela até é ok, assim, mas com sede, a minha avó já faz um bom tempo. Ela tem dificuldade de beber água. Deixa um copinho lá do lado dela. Isso. A gente fala assim, espalha no meio da casa um pouco de água, suco, deixa ali pra pessoa lembrar. Sim. Precisa beber água, criar o hábito, né? Em relação a usar isso como forma de se hidratar ou não, para a pessoa que não é um atleta profissional, né, que não faz o exercício ali fora da rotina ali, até 1 hora por dia, a gente pode usar a sede como um parâmetro, né? A sede, se você tá com a urina mais concentrada ou não, ao invés de ficar ali pesando pré e pós, né? Fazendo cálculo de quanto gasta de suor, né? Para poder ver quanto que vai se hidratar. Sim. No dia a dia é o mais prático. Para o atleta profissional, para pessoa que vai treinar ali 4, 6 horas, 3 horas, ou que está numa situação extrema, com muito calor, né? Um solzão a pico. Então, aí a gente acha que esperar a sede talvez seja demais. Seja muito. Talvez seja muito. E aí existem as recomendações, né? Varia bastante, mas tentar estar hidratado já antes do exercício, né? Você sabe que vai ficar correndo 3 horas antes? Vai correr 3 horas. Já bebe bastante. Já sabe água. que vai correr isso, então você já bebe antes. Então você orienta pelo menos meio litro, 2 horas, 3 horas Tem antes um cálculo do exercício. Existe um estudo, o cara vai correr uma maratona, tem que beber meio litro. O que eles falam é, você tem que estar bem hidratado antes do exercício. Não né? pode já começar com Se você sede. já começa desidratado com sede, com a urina concentrada, a chance de dar ruim durante o exercício é muito maior. Sim. Então eles falam assim, pelo menos meio litro antes e com a urina clara, sem sede, sem nenhum sinal de desidratação. Durante, quando é um exercício mais intenso, pelo menos 200 ml a cada 20 minutos. Só que é o que a gente estava conversando, né? Você, por exemplo, está lá 1 hora, eu não consigo beber líquido nesse exercício porque eu vomito, porque eu não tolero, porque eu diminuo minha performance. Aí você tem que criar estratégias, né? Tá. Ou eu bebo um pouco mais antes, e assim que acaba também eu vou me preocupar e já bebo mais. Ou faço só uma vez o intervalo, ou bebo, sei lá, 1 gole, 2 goles. O gole é muito pouco, mas sei lá, 50 ml mais frequentemente. Porque a gente calcula que se você perde 2% de peso durante um exercício, né, que é água que você está perdendo, essa desidratação também diminui sua performance, né? Sim. Nem é minha área, mas essa parte de carboidrato também é importante. A gente joga tênis, né? Além do cross. E no tênis eu sou forte, não sinto sede. Eu tenho um bom condicionamento. E aí eu não bebia água, não comia nada. Um gelzinho. E aí, tipo, o segundo, terceiro set eu já tava ali. Mas eu tava tão bem, gente, por que eu tô perdendo performance? E aí eu, estudando, falei, gente, mas eu acho que é isso. E aí eu comecei a me preocupar mais com isso. Mesmo que eu não estivesse ali, não é que eu tô passando mal. Se ele trocou de lado, você já tem que dar uma bicada. Eu faço essa rotina. Eu vou até perguntar pro Jorge, porque o trabalho do Jorge foi relacionado a isso. Que quanto você perde de performance, dependendo do quanto você perde de peso, de líquido, de um... Eu vi esse 2% já diminui a performance, mas 5%, tipo assim, você pode já passar mal, digamos assim. E ter um problema de saúde mesmo, né? De ter que ir no hospital, né? Se for uma coisa mais séria. Então, para vocês, por exemplo, é interessante você ter ali uma média no exercício ali que você faça com frequência, porque talvez cada exercício vai ser uma situação diferente, né? Se tá calor ou não. Mas para você ter ali uma média de quanto você perde de peso. Para poder você ter ali um parâmetro de quanto você vai beber. Não deixando passar de 2% durante o exercício. E quando acaba, você vai repor aquilo para você voltar pro seu peso pré. Aí entra naquela história de que a água que você bebe durante o treino não conta pela sua água diária. E se for, exatamente, e se for um atleta que está perdendo muito, talvez valha a pena ser um isotônico, não ser só água, né? Aquele cuidado para não baixar muito o sódio do sangue. E aí é isso que eu ia trazer, a questão do isotônico e dessas coisas de gel. Ambos. Porque ambos tem a questão do sódio, né? E uma das coisas às vezes que a galera fica assustada é... tem muito sódio, tem pouco sódio. Porque eu não posso ter muito sódio na minha alimentação. Isso existe, isso em alimentação geral. E na questão de isotônico, porque Gatorade tem açúcar e tem... Mas é o que a gente precisa, né? Sal. Tem, porque tem que ter. Porque esse é o eu que tô ali jogando 1 hora, 40 minutos, não tá um dia muito quente, não precisa, pode ser água.
Sim. Faz mal? Não, teoricamente não, eu tô perdendo sal. Claro que eu também não posso exagerar na quantidade, né? Tem gente que só bebe. Tem que ser proporcional ao durante que o você dia. tá perdendo, né? Sim. Mas, teoricamente, é porque realmente perder esse excesso de sal e repor só água realmente aumenta o risco de você ter essa complicação grave, que seria essa hiponatremia. Então, é E aí, realmente quando recomendado. Se é em formato de gel, se é aquele sachê que você dilui na água, se é soro caseiro, Não importa. Não importa. Tem você que ter regule alguma ali a coisa. quantidade. E, obviamente, aliar para quem é quem treina amador, vai no bom senso, Isso. né? A sede, né? No bom senso, na sede, pelo seu tempo, um dia muito né? quente ou não. Quem já se dedica ao mais, né? Que não vamos classificar o profissional, mas o cara às vezes Aham. não é um cara que ganha dinheiro para viver do esporte, mas vive para o esporte. Tem um nutricionista, tem um treinador dele que vai fazer uma estratégia, né? Esses gelzinhos, eles foram criados pela facilidade dos esportes de Isso. endurance. Isso. Imagina o cara correndo na maratona, tem que parar a cada Isso. 2 minutos É para isso que eles beber uma falam. água. Você sabe em que ponto tem líquido, né? É, Se você não sabe, fica difícil A você se planejar. transição, exatamente, porque a corrida, enfim, o triatlo é muito evidente isso. Agora, a modinha do Hyrox agora é super evidente. A competição do Hyrox é super evidente para quem não conhece. Os tempos que você perde de transição. Vai ter aqui, tô fazendo até propaganda antes, aí. Vai ter até aqui em São Paulo, pela primeira vez, e não é uma corridinha igual você faz na academia lá, pega as coisas onde você quer. Tem um Fórmula 1, você entra no negócio, sai pelo outro e isso tá rolando o seu tempo, entendeu? Então, triatlo tem transição, corridas de Os grande... caras fazem treino de transição. Pô, os caras fazem triatlo. treino. E até pra você pegar água, beber água, fazer as coisas. Então, o perder gelzinho tempo, né? facilita isso. E, obviamente, o atleta que se dedica tanto quanto o profissional, e o profissional já faz isso, né? Nem precisa comentar, mas o cara que se dedica tanto, porque tem gente que se dedica, treina por conta, mas não pensa nisso. Vai só correr. Sim. Entendeu? E você perde tempo para beber água, você perde tempo para fazer as coisas. Tem até outras coisas na internet mais esdrúxulas que você faz durante a corrida que eles param e não, né? E fica aí a curiosidade da galera para Quem procurar. quiser pesquise no Google. Tem bastante coisa, a galera faz nas calças mesmo. E vai parar. Usa fralda, é isso? Não, Nem não usa. Vixe, você não pesquisa. Você não meu vou falar Deus. aqui em rede nacional. Eu me componho com os comentários. Estou aqui. E agora trazer um pouquinho, a gente já falou sobre questão de sedentarismo, de falta de treino, mas de doenças renais em jovens, má alimentação, excesso de sal, sedentarismo, quanto isso contribui, quanto que é comum doenças renais em jovens? Você tem algum dado de aumento, diminuição? Doenças renais são uma Não tem gama de doenças gigantescas. Você pode nascer com uma doença renal. Você pode precisar de diálise com 1 ano de vida. Você pode ter doença renal só com 80 anos. Você pode nunca ter doença renal, né? Assim, é um termo muito genérico para muitas doenças, né? Tem doença que é causada por pressão alta, por diabetes. Tem doença que é causada por doença autoimune. Tem doença que é genética. Então, é bem complexo. Mas é mais frequente que aconteça por volta de 60 anos. Então, você pega pessoas que começaram a fazer diálise. Em média, essas pessoas que precisaram, né? Que já é uma exceção, extremo. né? Um extremo da doença renal. Em média, por volta de 60 anos de idade. E o mais frequente é pressão alta e diabetes. Por isso que é importante o exercício físico, né? Porque a gente sabe que está diretamente relacionado, claro, um pouco de genética também, mas com sedentarismo, com o estilo de obesidade, vida, né? com dieta. Hábitos e alimentação. Então, por isso é o que eu estava falando, né? Se existe alguma chance de ter uma sobrecarga ali por conta de exercício, por conta de proteína, ela é muito compensada pelos hábitos de vida saudáveis e pela menor prevalência de pressão alta e diabetes. E mesmo quem tem pressão alta e diabetes tem o melhor controle quando faz exercício físico. Então, falar em doenças em jovens existe. Normalmente a gente pensa em doenças um pouco mais raras do que a pressão alta e diabetes. Tem também, né, o cara que é um adolescente já obeso, que tem diabetes, sim. esse com 30 pode ter uma doença renal grave. É que vai levar, né? Diabetes. Diabetes pressão Começa alta por outra coisa. Vai levar o cara até a doença renal também, né? Isso. Entendeu? No decorrer Aí pode dos anos. acontecer, porque Sim. também... A gente vê, às vezes, pessoas que usam substâncias ilícitas, vê abuso de anti-inflamatório, como também causas outros temas aqui. de doença renal. Não é frequente quando você pensa, eu tomo anti-inflamatório, vou ter doença renal. Teoricamente, seu risco é perto de 2%.
O problema é 50 milhões de pessoas usando por qualquer coisa. Então, né? Tô com febre, vou tomar um anti-inflamatório. Tive uma pancadinha ali, vou tomar anti-inflamatório. Vou tomar 10 dias, 20 dias de anti-inflamatório. Eu ia trazer esse tema do anti-inflamatório por conta disso, porque nós vemos muitas pessoas que às vezes falam assim, treinei, tô dolorido, vou tomar anti-inflamatório. Isso, às vezes desidratado, ele ainda não repôs o que perdeu. Mas que é uma situação que o rim sofre muito mais. Porque tá dolorido. Não é tipo assim, porque tem uma doença que precisa de um anti-inflamatório. Que eu sou um pouco contra, como nefrologista, então são pouquíssimas as situações. Que você precisa. Que você, de fato, precisa de um anti-inflamatório. Mas às vezes um analgésico resolveria. Mas muita gente busca o anti-inflamatório como uma solução pra vida, vamos dizer. Pra vida, a pessoa fala... Vou passar meu cartãozinho de novo pra você. Tem o contato, a gente deixa o Instagram, deixa o canal do podcast. Eu ouço mesmo as pessoas falando, não, porque Dorflex, não é do anti-inflamatório mais potente, mas vou tomar um Dorflex. Tem até o podcast que eu assisto dos caras da Maromba, que o cara começou a fazer o treino, né? Aí ele chegou, já comecei a treinar, tô uma semana e já tô tomando uns negocinhos assim, né? Os caras da Maromba. Aí o cara, tá tomando o quê? Ele, Dorflex. E nós vemos as pessoas assim, não, porque fiquei dolorido por 2 dias, eu tô mais dolorido, não vou conseguir, não consegui nem subir escada, vou tomar um anti-inflamatório. E quando vai aluno novo, de repente, lá na academia, a gente fala, bebe água. Você vai ficar dolorido, bebe água. E bebe água. Bebe água e sobe escada. Você tem escada em casa? Não deixa de subir. Bebe água, anda, sobe escada. Não vai atrás de anti-inflamatório. A gente já vem com isso porque a gente ouve muito. E aí, acontece isso que eu ia trazer. Relação de rins e uso de medicamentos anti-inflamatórios. Existe um risco inerente a qualquer pessoa que toma anti-inflamatório quando ela tem uma desidratação ou um risco de desidratação. O rim, que está ali chegando pouco sangue, ele, pelo mecanismo do anti-inflamatório, ele está sob risco de piorar a função. Isso é independente da sua genética ou da sua predisposição. Então, se você está ali no exercício, perdeu 3, 5%, sei lá, de água, de peso, você está desidratado e vai lá e toma um anti-inflamatório, naquele momento seu rim vai sofrer, ou tem uma chance maior de sofrer. Se você é um idoso que já bebe pouca água, que já tem uma doença cardíaca, você também já está mais susceptível. E tem a doença causada pelo anti-inflamatório, que a gente chama de idiosincrática, que eu não sei quem vai ter, que é um processo alérgico, né? Como tem gente que tem alergia de pirona. Tem uma alergia que é só no rim, que a gente chama, que é nefrite intersticial. E aí você não sabe quem é. Essa é muito mais rara. Mas é um dos motivos que a gente faz. Tá bom, você tá tomando, a chance de você ter é pequena. Mas se a gente pensa, tem todo mundo na academia tomando, a chance de alguém lá ter é grande. Você não sabe se vai ser você ou não. Se você não precisa daquele remédio... Pra quem vai tomar, exatamente. É isso que a gente pensa. Se você tá com dor, vai treinar. Que melhora. Porque ou criar o hábito... toma o mínimo possível. Toma um dia, uma dose... Não, é que toma água. Hoje em dia resolve também. Hoje em dia tem essa imersão na atividade física muito maior do que quando eu comecei, né? Até no podcast, né? Muitos milhões de anos atrás, mas no último podcast lá eu falei lá na faculdade, eu entrei na faculdade, né? 99, a profissão do futuro tá chegando ainda, mas e no último podcast também eu falei que o CrossFit era para preguiçoso, né? Eu falei o CrossFit é preguiçoso, deu uma polêmica aí. Mas por quê? Antigamente, a gente tinha pessoas que faziam atividade física, ia no parque, andava de bicicleta, jogava sua bola, fazia uma atividade física. Tinha uma época que não existia as academias de musculação tão grande assim, não é da minha época, da minha mãe, isso aí, mas depois criou a musculação. Então, mas nunca teve, sim, uma cultura. No Brasil, existe muito pouca cultura do esporte competitivo, do treino. No Brasil, o pessoal anda na praia, passeia de bicicleta, joga futevôlei. É um país extremamente esportivo, um país extremamente da atividade física. Mas do treino, que desgraça com a vida da pessoa, que o cara sofre para treinar, não tem. São Paulo tá melhor, assim, tá melhorando, mas... Agora está melhorando isso, mas esse vídeo é assim, a gente vai para a Olimpíada e perde de países que tem 3 pessoas. E como o Brasil tem tanta gente aqui, a gente não vai ser... A gente era para estar igual... objetivo de atleta exatamente, a gente era para ser igual aos Estados Unidos, Canadá e China. Não era para ser diferente. A gente não pode perder de Cuba em esporte, por exemplo.
Os caras passam necessidade e dá pau na gente. Então tem, né? Enfim, investimento, babá. Mas também tem a cultura da escola, de treinar as crianças para competir, de treinar as crianças para serem atletas. Não existe essa cultura. E aí agora, principalmente com o cross, que nasceu para ser preguiçoso, pegou o preguiçoso lá, que não está acostumado a sentir náuseas por causa do exercício, uma tontura, parece que a pressão está baixando. Fica ofegante. Ela não está passando do deadline nele ali, né? Tá ali na beira do abismo. Então as pessoas estão acostumadas com a academia ali no banho-maria. Quando eles começam a fazer qualquer atividade, não é só o cross, o cara vai pro triatlo, o cara vai pra corrida, que ele faz uma planilha tênis, legal, né? Mesmo tênis. O cara não tá acostumado a jogar. Os caras jogam 1 hora. Um set, se você vai jogar bem, dá 50 minutos. Agora vai jogar o torneio 3 sets, entendeu? Então o cara se leva o corpo ao extremo. E como ele se leva o corpo ao extremo, o corpo reage de uma forma. E as dores pós-treino, as dores tardias, o cansaço, aquela coisa que dá o bode, é uma coisa normal do atleta. E hoje o cara comum sente. E aí ele quer, imediatista, se recuperar de uma coisa do nada, que ele não fez uma físio, não fez um alongamento. Às vezes o cara vai na academia, não faz um aquecimento. Uma alimentação adequada, não faz uma alimentação adequada. O cara vai na musculação, bem, né? Já entra no supino fazendo, aí no outro dia tá com o peito tudo dolorido. Aí ele toma um Dorflex. Entender que tem um tempo, né? Assim, nas primeiras semanas, entendeu? Você dor. Exatamente. É difícil você não sentir, mas aí depois de meses tá esse bem. hábito dessas pessoas, que a gente, como profissional de educação física, ou treinador que tá ali, tem que falar, cara, ó, vai acontecer isso. Você vai sentir dor, espero que não tanto, mas às vezes você não consegue andar, às vezes tá com dor no peito. Ó, bebe, não vai tomar remédio, mas mesmo assim os caras tomam, não vai tomar nada, bebe água, vem fazer exercício, faz um repouso, faz um alongamento. Tem que explicar porque hoje em dia tem muita gente treinando com uma qualidade muito melhor do que era antes, que era uma coisa exclusiva para clubes. Pessoal que fazia competição, né? Era criança, eu nadava, na minha turma, só eu treinava. Os outros moleques jogavam bola, fazia educação física. Eu tinha atestado de asma para educação física, para não ir para educação física, para treinar, entendeu? Mas quantas pessoas desse universo, do Brasil, do mundo, do Brasil aqui, faziam disso? Aí você vai nadar nos Estados Unidos, no Elementary School, todas as crianças estão descendo o pau. Em todos os esportes. Os caras lá você até consegue bolsa, entendeu? Né? Exatamente. Se então se cria um cara que já tem essa vivência. O cara já pensa nisso, né? Eu vou treinar porque na faculdade pode ser que eu consiga ir para uma pela cultura. Boa, porque eu sou atleta. E no Brasil tem a cultura, e no Brasil tem a cultura do lifestyle. Não na praia, joga futebolzinho. Não é futebol, não precisa treinar, só joga bola, né? E aí o cara que nunca fez nada na vida, ele vai sentir dor. Se bater palma, às vezes ele sente dor. Aí o cara tem que entender que a dor faz parte, que ele não precisa entrar por um recurso de remédio imediato, que ele não se machucou. Ninguém se lesiona no dia, pode ter acidente, pode cair um negócio no pé, o cara se atropelar na rua, mas ninguém se lesiona no dia. Entendeu? Mas o cara fica com muita dor e ele não consegue lidar errado, com isso. Né? A pessoa levanta errado e pode mas aí um acidente. Né? Se ele levantar muito errado no ângulo, quebra o braço do cara. Mas o cara que é iniciante, ele não vai levantar tanto peso assim a ponto dele de criar um acidente. Mas a dor muscular dele vai ser igual a da Dani. Que isso que é legal no exercício, e isso que é legal que o CrossFit abriu a cabeça dos professores de educação física. Que as necessidades do cara comum não são as mesmas necessidades do atleta. São as mesmas, entendeu? Então, assim, você treina ali, você pode fazer o treino menor que a Dani, mas se você elevar a intensidade sua parecida com dela, você sente as mesmas dores que ela e recupera e ganha igual ela. Só que você não tem a experiência de sentir essas dores de anos que ela teve. Depois de muito tempo, né? Pra chegar nesse... Não, você... No primeiro dia já. Se você treina a frequência de intensidade sendo alta, e é difícil no iniciante você conseguir fazer isso por causa do histórico de vida dele e da percepção do esforço em si, que parece que dá um pânico. Eu brinco nas aulas que parece crise de pânico. Você tem que controlar a sua cabeça com isso. Isso é experiência. Mas se você é um cara meio com parafuso torto e você consegue com um exercício simples começar a fazer, mesmo no seu nível de exercício, criar intensidades altas, no outro dia você tem uma resposta ou a dor tadia igual a da Dani. Ela fazendo com 100 quilos, você fazendo com 5 quilos. Só que se aqueles 5 quilos for a mesma frequência de esforço que ela tá fazendo, você tem a mesma resposta. De levar ali perto da falha, né? E aí o cara sente a dor igual. O que ele quer dizer, por exemplo, se a gente entra na aula, faz o mesmo odd, eu e você
com a barra, eu com a barra e a gente faz no mesmo ritmo, vamos supor. Sim. Ou não, até que não seja no mesmo ritmo, mas a gente tá fazendo meio que equiparado ali. Vamos supor que você esteja tentando fazer uma sombra comigo. No dia seguinte, por mais que você tenha trabalhado com uma carga diferente, até às vezes, sei lá, eu fiz o peito na barra, você só balançou. Mas é o seu limite ali, você vai sentir a mesma sensação que eu tô sentindo no dia seguinte, na proporção sua, porque você treinou da mesma forma Só que eu ela treinei. Eu sinto isso, eu sinto que eu mas você morri sente naquele isso, dia, né? exatamente. Aí essas pessoas que não acostumaram Meu a Deus, fazer como ela exercício, levanta tudo aquilo. e aí essas pessoas que não sentiram, não tem essa experiência de vida, de treino, né, de nadar, de fazer algum esporte competitivo, elas entram e, ai, tô doendo demais, tá doendo demais, tá doendo demais. Então o cara vai, e é só você vir treinar no outro dia. E só um detalhe assim dos anti-inflamatórios, um pouco de cuidado só porque muitas formulações que tem em farmácia, vem várias medicações na mesma, né? Vem várias drogas no mesmo remédio. Um combinho. Isso. Aí vem lá um analgésico simples, um anti-inflamatório, um relaxante muscular, às vezes com cafeína. Então, às vezes você vai lá e pega pelo nome, você não sabe se tem anti-inflamatório não. Então tem que ter muito cuidado. Sim. Porque tem uns que você acha, isso não tem anti-inflamatório. Vai lá e descobre que na verdade, tem. Então só um Às vezes a pouquinho de pessoa tá cuidado tomando nesse sentido. o anti-inflamatório sem saber que tá tomando. Sem saber que está tomando anti-inflamatório. Você falou, só pra gente caminhar para o final aqui, sobre a falta do sódio e o excesso. A gente tem uma recomendação teórica de 5 de gramas sal. de sal ou 2,3 gramas de sódio por dia como orientação básica para todo Indivíduo mundo. comum. Para uma pessoa saudável, que não tem nenhuma doença conhecida, ou não tem nenhuma doença, o rim dá conta desse excesso. Consegue jogar para fora, né? A dieta nossa, do brasileiro, do americano, tem 2 a 3 vezes, em média, a quantidade recomendada de sal. Para quem não é obeso, não tem uma tendência genética, você pode passar por esse excesso de sal da sua vida sem desenvolver pressão alta, por exemplo, doença no rim, doença no coração. O problema é que mais ou menos 20% da população tem pressão alta. Isso. Então a gente orienta-se para todo mundo. Eu não sei quem vai ter ou quem não vai ter. Não tem um benefício de você ter esse excesso de sal, tirando aquela discussão toda da reposição em quem tá ali suando muito, né? Pensando em exercício Que físico. daí isso tem Isso forte, é igual a história da água, né? Existe a quantidade de água que todo mundo tem que beber, mas isso é descontando o que você vai ter que beber pelo exercício físico. Se você estiver ali doente, diarreia, febre, tudo isso faz você perder mais água. Então, em teoria, a recomendação é essa, mas não tem uma comprovação de que, se eu tô comendo muito mais sal, Me ajuda sem ter o outro resto, né? Que eu vá ter um risco maior de doença ou mesmo de saúde pensando em exercício. E no exercício é muito importante, pelo que a gente entendeu aqui, que você tenha o equilíbrio entre a quantidade Isso. de sal, sódio e a quantidade de água. Se faltar um ou outro, o rim já tá bagunçado ali. Exatamente. O corpo. A homeostase tá A homeostase. comprometida. E que o rim aguenta. Por isso que tem 2, né? Cuidado, não Alguns- brinca não. Quando um sobra, o outro tá sofrendo junto. Então, quando Porque eles perde, trabalham em perde os dois. Conjuntinho ali, ó, trabalhando. Exatamente. Tem que ter cuidado. Tenho medo tem que- desses albergues E da você vida com aí. 80 quer continuar com os dois bem, né? né? Com 40 ele dá Você conta, pode né? notar que ele tem trauma, né? Porque o albergue ele citou muito Não, mas aqui. esse filme aí, você é louco. A gente foi uma vez pra Praga lá, viajar de Praga, só viu os caras. Você dormia assim, né? Não, os moradores lá em Praga pareciam os figurantes do albergue. Os caras com cara de mal, com uma cicatriz no meio da cara. Assim, eu falei, qualquer lugar que a gente entrava, Foi os de caras Drácula, né? vão sequestrar a gente e roubar o rim. Eles Meu vão falar, Deus, eles vão roubar nosso rim, ó. Se Eles eu vêm pra cá dormir, pro Brasil e devem pensar a mesma coisa. Né? vão que a gente vai assaltar eles. Foi dado. Mas os caras grandes, com as garrafas, esse é louco. Um pontinho final, antes de eu fazer a pergunta final, né? Questão de rabdomiólise. Isso é específico do cross. Específico Do cross não, né? Não, pode acontecer em várias situações. Os caras que mas- caem uma montanha na cabeça. Primeiro, né, rabdomiólise leva à falência renal. É isso. Rabdomiólise é quando eu tenho uma lesão muscular difusa. Então, quando eu tenho uma lesão muscular difusa, o músculo ele tem uma proteína chamada mioglobina. E ela acaba, quando é filtrada pelos rins, causando doença no rim. Tem um marcador de enzima muscular que se chama CPK, ou creatina fosfoquinase, que ela tem um valor que a gente considera limite para aumentar o risco de rabdomiólise ou como sinal de rabdomiólise que tem risco para doença no rim.
que é de 5 a 10 mil. O normal é 200, 300 de CPK. Então tem que aumentar muito para a gente poder ter um risco de doença no rim. Mas é por causa dessa mioglobina. Além, claro, de contexto de desidratação, né? Dependendo da situação. Eu acho que foi isso que o CrossFit ficou meio marcado, porque muita gente que às vezes tinha já teve uns alunos com CPK que sai alto. Sai alto. Acaba saindo um pouco mais No início do CrossFit, alguns médicos e os alunos, por acaso, por coincidência de treino, e faziam exame, sabe? Deu coincidência, assim. Esse aí meu paciente maratonista, sempre que vem, eu peço, porque eu quero saber se ele treinou antes ou não. Aí vem 1000. Tipo, eu falo, vamos tentar pelo menos no dia do exame, né? Não fazer 20 quilômetros de corrida. Né? Fazer 5, aí a gente testa. Hoje em dia, ele não consegue. Hoje em dia, os médicos pedem também, os médicos do esporte, pedem pra saber se você tá treinando fofo ou não. Ah, é? Você olha e fala, ó, tá muito baixo isso aqui. Tá muito normal, né? Você não tá treinando, não, você tá dando migué. Porque o cara fala, tira a foto no Instagram e fala, ó, tá muito fofo o seu treino. Eu já tive médicos que falaram exatamente isso. Mas antes teve muito medo disso. É legal testar você antes, mas é legal testar você depois pra ver também como o seu corpo tá funcionando. Na sua rotina, é verdade. Não adianta também falar assim, não faz exercício nesse dia, mas todos os outros 29 você faz. Eu faço, exato. É difícil também. Então, teoricamente, qualquer situação que você tenha lesão difusa de músculo pode causar rabdomiólise. Então, até você falou muito bem. Um acidente de carro, por exemplo, né? Um politrauma, que a gente chama, é uma das situações mais frequentes. Muito mais frequente do que a atividade física. Eu estava vendo, também estudando pro podcast, eles falam que a atividade física tem casos nos Estados Unidos de 1 a 5 para cada 100 mil pessoas que fazem atividade física por ano. É muito raro. No exército, por exemplo, que é uma atividade muito mais intensa do que a média das pessoas, esse risco vai para 5 a 8 para cada 10 mil militares por ano. Também é baixo. E no CrossFit, a gente estava discutindo até um pouco antes, né? Tipo, quando você vai no CrossFit e tem uma lesão, 2% dessas lesões seriam rabdomiólise. Difícil dizer assim, qual é a prevalência de rabdomiólise no CrossFit. A questão é que é muito raro. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Você fazer um esforço desproporcional ao seu condicionamento físico. Então não adianta eu olhar lá todos os meus coleguinhas levantando na barra lá no Power Snatch, 45 de cada lado, e eu achar que eu vou levantar 45 de cada lado, senão eu vou... Às vezes você fala assim, vamos. Eu querendo me estimular, né? Porque eu quero fazer também. E eu forço meu músculo para além do meu limite e isso pode causar uma lesão. É claro que isso mesmo, fazendo, normalmente o músculo vai falhar antes, né? Eu não vou conseguir, né? Coisas excêntricas. Você vai na descida, segurando a volta. E também associado à desidratação. Exatamente. Esforço extremo. O normal que acontece no exercício físico... né? E dos casos que tiveram de rabdomiólise, é aquela pessoa que ele deve ter até uma deficiência que ele não sente dor. Porque o cara continua, entendeu? É uma pessoa meio retardada que ele vai e continua. Porque o normal, você tá num extremo de fadiga, seu corpo até pede para você parar antes. Tem que ser muito teimoso para continuar. Existe essas pessoas muito teimosas. No caso, elas são os campeões olímpicos, recordistas mundiais. São essas pessoas, mas são poucas pessoas. Preço, né? Exatamente. Então, isso que eu ia falar, nessas lesões. Ou então, porque que era o que tinha muito no CrossFit, né? Porque você treina CrossFit, você vai vomitar. Pra você chegar nesse ponto, você tem que estar com uma cabeça muito mais à frente. Muito mais à frente. Porque você tá ruim e você continua se arrastando. Porque o desconforto você tem que se conhecer, né? Pra saber. Você quer voltar à homeostase, mesmo no exercício. Então, o seu corpo tá pedindo para você parar. E a briga mental, e isso é um dos grandes momentos do esporte, e o tênis é muito bom também nisso, porque é a briga de você contra você mesmo. Seu corpo tá lá falando, para, e você tem que se organizar dentro do seu propósito de você continuar. Então, assim, é bem difícil acontecer isso, entender realmente. que é um processo, né? Eu quero chegar naquele estágio daquele atleta, ou daquele referência, daquele meu ídolo. É um processo, eu vou aumentando aos poucos para chegar naquele nível, né? De mudar do hábito para o estilo de vida, né? E como você falou, ouvir seu corpo, né? Então, uma dor desproporcional, se sua urina tá ficando mais escura, né? Também não precisa esperar ela ficar preta, né? Como urina de Coca-Cola. Tá ficando mais concentrada. Urina de Coca-Cola. Urina de Coca-Cola. Aí você já fala, peraí, eu acho que eu tô passando do meu limite. Então tem que ter um pouquinho desse cuidado também. Mas sim, é muito raro, coisa que não acontece. É uma coisa que a gente... Aquelas corridas de aventura. Quando eu entrei no CrossFit, que foi maratona, né? Que foi bem evidente essas coisas, assim, corrida de aventura, os caras que vai pra montanha, que faz aquelas coisas. E aí o cara tá numa situação ali, né? De vida ou morte, praticamente. É verdade. Sem muita hidratação. Dá pra parar ali no meio, dá pra parar ali no meio. E onde apareceram algumas situações de rápido foi também no GHD.
Que são exercícios muito na base excêntrica. E não é todo box que tem, e não é toda... E barras fixas, né? Barra fixa, na descida, que é o braço fica inchado. Se o cara segura, né? Por isso que o pessoal até critica nós. O pessoal critica o CrossFit e fica falando aquela barra balançando. Porque realmente existe um volume grande de barras, né? Então, você pegar um cara vai fazer um movimento na força ali, ele vai ter no mínimo o braço dele vai ficar inchado, vai ficar quente pra caramba, vai ficar inchado e vai dar problema. Agora, se o cara tem um movimento que ele faz o balanço, alivia aquilo e suporta o volume, né? Sim. E ajuda a você a não se machucar, né? Você fazendo com uma técnica correta, não é se tremendo, parece que tá tomando choque. Para finalizar, Gabriel, o que você gostaria que todo mundo soubesse ou que você queira deixar de recado sobre rins, especificamente? Sempre que a gente fala de doença renal, né, a grande mensagem que a gente pensa é cuidado com a doença renal, porque ela é normalmente assintomática, ela não te dá sinais camuflada que estão acontecendo até ela chegar num estágio grave. Então, se você tem algum fator de risco, aí entra mais de 60 anos, obeso, pressão alta, diabetes, história na família, você precisa investigar. Aí a recomendação é pelo menos uma vez por ano um exame de creatinina e um exame de urina. Não esqueça um exame de urina, não é você paciente, né, que tem que lembrar, né? O médico, os médicos, eu sei que tem muitos médicos que estão ouvindo. Tem que lembrar que a urina já vai mostrar ali que tem sangue, que tem proteína, que é um sinal de ferida antes que a creatinina suba, né? Depois que a creatinina sobe, a gente consegue estacionar um pouco a doença, mas não volta para o que era antes, em muitos casos. Então, se eu só diagnostico depois que o rim está funcionando só 20%, é muito mais difícil porque eu não tenho como voltar para 60%. Então, a grande mensagem que a gente sempre fala é: cuide dos seus rins, evitem situações de risco, né? Além das doenças que eu falei, tipo o anti-inflamatório, né? Drogas ilícitas que sobrecarregam o rim. E se você tem alguma situação de risco, monitorize mesmo que você não esteja sentindo nada. Porque, que é fantasma. Infelizmente, ela é maliciosa. Ela é uma doença silenciosa, é igual a pressão alta. Ela é silenciosa. Aí você descobre que ela tem um AVC. O sinal aparece já no final do corpo, quando você já tá ali com 10, 15%. Na maioria das vezes tem doença que vem antes, que você tem inchaço, né? Mas a mais frequente, que é a doença renal crônica, pressão alta, diabetes, ela é uma doença silenciosa. Então tem Dia Mundial do Rim, né? Você sabe quanto é sua creatinina? Você já fez exame de urina? Tipo, para tentar conscientizar o público leigo ou o médico não especialista para monitorizar, né? O médico não especialista, ele tá lá cuidando de muitos pacientes idosos com pressão alta, com diabetes, às vezes não sabe que tem que fazer. Às vezes não deu uma olhadinha uma creatinina. no rim. Exatamente. Essa é a grande mensagem que eu gosto de passar para conscientizar. Água, né? E bebam água. Bebam água, mas lembre que cada pessoa é uma pessoa. E mesmo eu, como o mesmo indivíduo, tem os dias quentes, os dias frios, os dias de esporte, os dias sem esporte. Tem os dias da cerveja, aí bebe cerveja com aí água. Eu não posso falar. Tô brincando. Tem que hidratar com moderação, não tem problema nenhum. Cada 5 garrafinhas, bebe um golinho de água. Um golinho pra cada 5 garrafinhas, você tá vendo, né? Ai, meu Deus. Aí vão os Mas é uma ótima estratégia, beber água junto com vinho, água junto com a cerveja. Água com vinho ainda é muito gostoso, com gás. Você bebe o vinhozinho, limpa, porque, né? Cerveja, eu é a mesma coisa também. Que você for no japonês e pegar aquele que é... Wasabi. Não, wasabi não. O gengibre. Dá uma limpada. Dá uma limpada, aí você sente o gosto do atum. Tem que saber, né? Sim, é classe até, né? E olha o rótulo da cerveja. Tem que ter água e limpa. A mensagem final... a minha é olha o rótulo. Vou jogar tênis daqui a pouco. Olhem o rótulo da cerveja. Você não vai beber suco de milho. De milho não dá, né? Gabriel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deixa eu passar seu Instagram, né, pra galera. Deixa o seu Instagram aí. Do podcast dele também. Claro. Do podcast também. Fala aí qual que é o seu... Então, gente, eu como a Dani me apresentou no início, né? Eu tenho uma empresa de educação em nefrologia, né? É principalmente para profissionais de saúde, né? Mas se você for profissional de saúde, @nefropapers. Tenho minha página também como pessoa física, né? Que é o @Gabriel Montezuma.
E tem o site também, que é o nefropapers.com.br, se você quiser mais informações. Mas é especialmente para médicos, para médicos. Eu já assisti os episódios dele, os médicos, legal. Médicos e educadores físicos curiosos, né? Que vai. Que gostam de... É bom saber de tudo um pouco, saber né? um pouco de medicina. A gente conversa bastante. A gente tem bastante médico, né? Então a gente tenta se inteirar lá. De médico e louco, né? É Todo mundo tem verdade. um pouco. E de educador físico também. Hoje em Faz dia assim, tem, ó, porque comigo assim deu certo, Mas viu? isso é Aí vou falar muito- também. Isso é uma cultura boa do esporte. Nos Estados Unidos, poucas faculdades de educação físicas e não entusiasta, né? Muito pessoas com vontade. E ensinam as pessoas, ex-atletas. Isso não tira o mérito do cara pela vivência, porque a minha área, e poucas áreas, ela é extremamente prática. Aham. Tem a teoria, é importante você ter a teoria, não é nada contra a teoria, você estudar, tem que saber, mas ela é extremamente prática, então a prática ajuda muito. Então a vivência que você teve, eu vou falar de um esporte que eu nunca fiz na vida, eu até posso saber a fisiologia do treino. A teoria, né? Eu vou montar treino, agora sim, se eu não faço esporte, os macetes, as dicas, as coisas que são necessárias é de quem viveu, né? Então, assim, um cara que jogou tênis há anos, ele vai ter muito... Eu vou jogar tênis com os senhores, os caras me ensinam cada coisa. Que você fala, pô, o cara é um advogado, o cara é um cara que nunca só jogou tênis. Só que o cara sabe, pega a mão assim, ó, faz isso, olha aquilo. E é bem importante isso na atividade, é bem prático. Então, de novo, agradeço a sua presença. Pessoal, se vocês quiserem outros assuntos com o doutor aqui... Nefropapers. Eu tenho até a canequinha do café, eu devia ter trazido a canequinha. Comentem aqui embaixo, se mandem vocês as dúvidas quiserem, que eu mandem respondo. as dúvidas, perguntem, se quiserem outros temas, a gente pode trazer o doutor Gabriel Montezuma novamente. Montezuma, puta, é nome importante. Quer falar alguma coisa? Não, Pra finalizar? tchau, obrigado. Então, pessoal, lembrem-se que a diferença entre ganhar e perder está neste 1 quilo. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal.